mais uma vez, sejam todos bem-vindos, né, ao complemento dessa lição. Vamos dar continuidade, assim, sobre essa lição divisão religiosa. O contexto que nós estamos falando são exatamente a advertência feita pelo Espírito Santo sobre o desvio. Né? Eu já falei sobre o contexto da carta aos Gálatas, qual era a situação que estava acontecendo ali. E nesse texto aqui de Gálatas, Paulo ele deixa muito claro de que ninguém pode mudar a pregação do Evangelho, uma vez que já foi revelado pelo Senhor. Nem que apareça um anjo vindo do céu, né, falando uma nova mensagem, seria anátema. Não tem como mudar. Né? Então, inclusive, Paulo, ainda já no capítulo 1, versículo 6, ele vai dizer: estou admirado de que tão depressa, né, estejais desertando daquele que lhe chamou na graça de Cristo para outro evangelho. É bem interessante que dentro desse contexto, Paulo, quando ele fala essas palavras, ele não está dizendo que as pessoas eles estão colocando nas pregações coisas extraordinariamente fora dos padrões do cristianismo. É simplesmente mudando o plano de salvação. E qual era o problema aqui? Era a circuncisão. Ele vai trazer um princípio mais à frente sobre qualquer uma outra coisa que for acrescentada. Ele vai dizer o qual não é outro, né? Senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. E pervertendo o puro evangelho de Jesus. E ele vai continuar: mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo, né? Ou um anjo do céu vos pregue outro evangelho, além do que já vos pregamos, seja anátema, né? Uma palavra que traduzida é amaldiçoado, né? Seja anátema. Como antes temos dito, assim agora novamente digo: se alguém vos pregar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Então, sabe, não é brincadeira, né? Às vezes, espiritualizar uma coisa. Como eu falei aqui em uma aula, não sei se foi a última, que eu ouvi uma pregação do rapaz falando que antes de Davi jogar a pedra no Golias com a funda, primeiramente ele usou um pedaço de pau que ele encontrou ali e tacou nas canelas do Golias, que ele ficou ali castigando, doendo, e aí ele aproveitou para jogar uma pedra, né? É incrível como as pessoas ainda dizem amém, glória a Deus, né? Porque não tem conhecimento e nem se preocupa em examinar as escrituras. Então muda a mensagem do Senhor. E isso é muito perigoso, sabe? Outras causas de divisões, a gente pode, inclusive, citar no nosso estudo. Primeiro, homens gananciosos, né? É possível que hoje tenha homens gananciosos. No primeiro século, tinha homens gananciosos. Será que eles deixaram de existir? Eu acredito que não. Então, veja só o que o Espírito Santo ele diz aqui na carta de 2 Pedro, capítulo 2. Pedro ele vai nos trazer aqui o exemplo do passado e trazendo para os dias atuais ali, quando ele escreveu essa carta. E é um princípio para nós. Ele vai dizer: mas houve também entre o povo, quando ele fala entre o povo, ele está se tratando do povo de Israel, na época da lei mosaica. Entre o povo, falsos profetas, né? Como entre vós haverá falsos mestres. Então, veja só a construção do texto. Houve no passado e haverá no futuro, né, entre vocês falsos mestres. Né? Falsos mestres. Os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou. Então, veja só. Imagine só aí na sua mente
um doce, uma torta de chocolate, com aquela cobertura de amendoim, uma coisa gostosa, né? E dentro desse... Só que, como o chocolate é um escuro, você não percebe que dentro dessa torta existe um bocado de chumbinho, que é aquele veneno para rato, né? E como é da mesma cor, você, puxa, que gostoso, mas está legal, que bom. Só que não passa alguns minutos, a pessoa está morrendo. Então, doutrinas, né, ensinamentos, encoberta, é exatamente isso. Traz umas palavras bonitas, Jesus é o Senhor da glória e aquela coisa toda, mas no ensino tem pontos que está distorcendo a mensagem divina. E é por isso que o Espírito Santo ele nos diz bem claro em 1 João, capítulo 4, provai os Espíritos para ver se estão falando de Deus. E como nós vamos provar o Espírito? Para ter certeza de que aquela pregação, que aquele ensino, ele realmente é um ensino genuíno das Escrituras, sem alteração, sem desvio, sem interpretações erradas. Nós precisamos conhecer, saber, estudar a Bíblia, precisamos realmente levar a sério, como Pedro já disse isso na segunda carta, capítulo 3, versículo 15 a 17. E ele continua assim, dizendo, negando até o Senhor que o resgatou, né? Trazendo sobre si mesmo, repetindo a destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções. Olha, muitos seguirão as suas dissoluções. É incrível como o erro ele tem um poder muito grande de atrair a atenção das pessoas. É incrível, né? É incrível. E muitos seguirão suas dissoluções e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Lembra que nós falamos que no primeiro século as pessoas tinham simpatia pela comunidade cristã, o cristianismo, era algo que dava prazer às pessoas. Como é que nós vemos, como nós estamos vendo o cristianismo hoje, o cristianismo princípio, né? Totalmente diferente. Não podemos generalizar, né, que as pessoas que buscam a Deus estão totalmente deturpando. Mas, sabe, vamos ter muito cuidado para que nós não sejamos inclusos entre esses que também está ou deturpando ou sendo guiado por aqueles que estão deturpando a palavra do Senhor. Ele vai dizer aqui, também movidos pela ganância. Será que tem pessoas que hoje são gananciosas, estão conduzindo trabalhos aí de ganância, pensando só no bolso? Não sei, de repente pode ser que tenha, pode ser que não, né? Talvez seja difícil de encontrar pessoas assim hoje, que não pensam não sei, vamos falar pouco para a gente não pecar muito. Então, também movido pela ganância e com palavras fingidas, eles farão de vós negócio, comércio, né? E a condenação dos quais já de largo tempo não tarda, e a sua destruição não domina. Então, homens gananciosos, homens avarentos, são causa de divisões da igreja. Né? Eu não quero nem entrar muito nesse detalhe, a própria palavra aqui já está dizendo tudo aquilo que a gente precisa saber. O outro ponto também são tradições e ensinos humanos. Olha, essa questão de tradições, ela também tem um poder muito forte do desvio daqueles que querem servir a Deus. Mas Jesus teve esse confronto. Olha só aqui uma charge, uma imagenzinha que eu achei bem interessante. Aqui o rapazinho de lá, da ovelhinha, né, está dizendo aqui, mano, o pastor disse que Deus vai realizar os meus sonhos. Né? Normalmente, praticamente as mensagens que nós ouvimos muito isso. Deus tem algo para você, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Então, vamos fazer um propósito, vamos fazer aquilo outro, e aí Deus vai realizar o sonho. Aí a outra ovelhinha aqui vai dizer, olha, todos que pregam que Deus vai realizar teus sonhos, estão te usando para realizar o sonho deles. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. É uma charge,
mas não deixe de trazer uns princípios de verdade para o que a gente vê muito nos nossos dias. Olha só o que Jesus, aqui em Marcos, né? Capítulo 7, você depois pode ler do versículo 6, até o capítulo todo, depois se quiser, mas olha o versículo 6, aqui ao 3, ele vai dizer assim: respondeu-lhe, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me, né? Honra-me com os lábios, o seu coração, porém, está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Agora imagine se naquele período que Jesus estava ali, né? Estava ali ensinando, já existia esse procedimento entre as pessoas. Será que hoje não tem pessoas também ensinando preceitos de homens, doutrinas que são de homens? E acredite, eles não estão ensinando coisas fora da Bíblia, eles estão ensinando a Bíblia, mas totalmente distorcida, porque é como se tirasse um pedaço daqui, um pedaço dali, outro pedaço dali, e montasse algo que eles querem. Então tem que ter muito cuidado quando a gente estiver observando assim, esses ensinamentos. Né? Então, depois você pode ler, versículo 1 ao 13, né? E as tradições humanas, elas também são grande causa de divisões. Você já ouviu das correntes da prosperidade? Né? Quando foi que Jesus ensinou corrente de prosperidade? Você já viu as campanhas dos 7 sábados? A campanha de Daniel? Quantas vezes Jesus orou, Daniel mandou que fizesse isso? Vamos fazer um propósito disso, um propósito daquilo. E aí a lista segue, né? De tudo se inventam. Né? E as pessoas, elas terminam sendo atraídas por esse tipo de procedimento. Então vamos ter cuidado, porque os ensinamentos, as doutrinas e preceitos do homem, eles causam divisões, né, entre o povo de Deus. Quantas pessoas que, mesmo vendo tudo isso acontecer, ficam incomodadas. Poxa vida, por que fazem isso? Mas permanece ali, permanece compactuando com ele. E às vezes é porque não entende que ser discípulo, ser cristão, nós dependemos de sacerdócio, de autorização de A e de B. Basta termos a Bíblia, vontade de obedecer à verdade, mais uma ou duas pessoas e começar a adorar o Senhor de forma simples, como Paulo fala aos Coríntios, capítulo 11, 2 Coríntios 11, 3. Simplicidade de Jesus. Né? Então, tudo, né? Ensinamento e doutrina de homens, esse tipo de procedimento, corrente, propósito, campanha, essas coisas todas. Temos que ter muito cuidado com isso, né? Para que a gente não seja, de certa forma, envolvidas com esse tipo de procedimento. Outro ponto também das causas de divisão são as má interpretações de textos bíblicos. Né? Já falamos sobre isso na lição Como Estudar a Bíblia, mas vale a pena nós voltar a observar esse texto de 2 Pedro 3,15, um contexto onde Pedro, escrevendo aos irmãos que estavam dispersos, ele vai estar falando a respeito dos escritos de Paulo, como diz aqui no versículo 15. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo nos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, como faz também com todas as demais epístolas, né? Todas as suas epístolas, nelas falando acerca dessas coisas, nas quais há pontos difíceis de entender. Que os indoutos inconstantes torcem, como fazem também com as outras escrituras, para a sua própria condenação. Então, veja só, Pedro instruindo aqui os discípulos para ter cuidado com duas coisas. Primeiro, com os pontos difíceis que nós encontramos nas escrituras. E também com pessoas que distorcem as escrituras. Essas pessoas, além delas mesmas, estarem caminhando para a condenação,
elas estão levando aquelas pessoas que também acreditam e seguem esse seu ensinamento. Isso é um risco muito grande. Lembra de Hebreus, capítulo 6, quando o autor vai dizer, olha, vocês já eram para ser mestres. Capítulo 5, versículo 12 em diante, vocês já eram para ser mestres. Pelo tempo decorrido que vocês têm, já eram para ser mestres. E no capítulo 6 ele vai dizer, olha, vocês precisam ainda de novo falar sobre batismo, falar sobre posição de mãos, né? Ou seja, temos que ter muito cuidado para que a gente não nem distorça a palavra, como também a gente não seja alimentado com a palavra distorcida, para que nós não venhamos a ser assim condenados. Né? Temos que ter muito cuidado. Eu quero apresentar para aqui essas imagens, que acho bem interessante. É uma pena, mas é interessante. E poderia trazer várias outras coisas também, para que a gente pudesse ver. Olha, aqui são cristãos. Bom, dizem que são cristãos, né? São pessoas que têm a Bíblia, são pessoas que realmente elas têm a fé no mesmo Deus que nós temos. Eu não entendo como eles conseguem absorver esse tipo de ensinamento. Veja, aqui, nessa primeira imagem aqui, essas pessoas aqui, elas estão tomando gasolina. Gasolina. Como se fosse algo, né, para receber mais, né, benefício do nosso Deus. Né? Então, as pessoas chegam a esse ponto de dar gasolina para as pessoas e as pessoas beberem. E outra coisa aqui também, veja o que essas pessoas estão fazendo aqui do lado. Elas estão comendo capim. Né? E é interessante que essa pregação aqui, desse pessoal aqui que estão comendo capim, é que a mensagem para esse grupo foi a de Nabucodonosor, que depois dele passar um bom período vivendo como os bichos, no mato, no campo, ele retornou com toda a glória que Deus elevou. Aí faz com que as pessoas se submetam a esse tipo de procedimento de se sujeitar a comer mato, capim, ensinando que essas pessoas vão ser prósperas. Onde que a gente vai chegar com tudo isso? Então, nós temos que ter muito cuidado com pessoas que não usam a palavra de Deus para uso próprio, para benefício próprio. Temos que ter muito cuidado. Isso aqui é um pouco do muito que nós podemos extrair, mostrar. Eu acho que eu falei sobre a pregação, de que para receber o Espírito Santo, as mulheres tinham que dar um beijo no pastor e fazer uma fila para dar um beijo, né? E aquela coisa toda. Onde já se viu isso? Sabe? Então, existe coisas tão grandes aí acontecendo que é até vergonhoso da gente falar aqui. Né? Então, e Jesus ele fez muitas recomendações com relação a esse tipo de procedimento de falsos profetas, de falsos mestres. Não somente ele, aquelas pessoas que também estiveram com Jesus. São recomendações divinas para o problema da divisão no cristianismo. Né? Então, veja só, Jesus disse mais de uma vez, cuidado. Né? Nós, e com certeza você já leu os evangelhos, quantas vezes Jesus nos diz, acautelai-vos, guardai-vos, tende cuidado, né? Tende cuidado. E vejam, um texto como de Mateus, capítulo 7, versículo 15. Aqui Jesus diz, guardai-vos de quê? Dos falsos profetas, né? Que vem a voz disfarçados de ovelha, em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então, esses falsos mestres, eles não vêm já de cara dizendo, vou desviar vocês do caminho do Senhor. Não. Eles vêm falando coisas bonitas, palavras lisonjeiras, né? Mansas, suaves, né? Que dá assim um consolo na alma. Né? Mas Jesus disse, olha, cuidado, cuidado.
né? Falsos profetas, disfarçados, mas são lobos devoradores. Em Mateus 16, né, versículo 6, ele vai dizer aqui, e Jesus lhes disse, olhai e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Porque, veja só, Jesus, na sua época aqui, já existiam vários grupos religiosos. E o que é que Jesus está dizendo aqui? Olha, todos esses grupos aí estão realmente fazendo o que Deus quer. Não estavam. Jesus vai dizer, olha, cuidado com o fermento desses grupos. E aí o discípulo, se você for ler esse texto aí, os discípulos vão começar a discutir com relação a pão, sabe? Eles pensavam que Jesus estava reclamando dos pães. Jesus, vocês não entendem, eu estou falando da doutrina dos fariseus e dos saduceus, não é de pão, né? E Jesus quer saber de padaria, né? Não era o foco de Jesus, padaria, né? Mas Jesus disse, olha, acautelai-vos do fermento, né? Ou seja, do falso ensino dos fariseus e dos saduceus. Então, veja só, o fermento aqui é falso ensino. Nós não vamos encontrar relato de fermento na palavra do Senhor, que não foi representando o pecado, o falso ensino, tudo isso. Né? Paulo não vai dizer, olha, um pouco de fermento levera toda a massa, falando do pecado na igreja. Então, é o que nós podemos dizer, uma maçã podre, ela estraga todas aquelas outras que estão ali. Então, Jesus foi o que mais falou, cuidado com o falso ensino. Eu quero que você veja isso. Isso aqui é aqui no nosso Brasil, com certeza você conhece esse grupo aqui, que eu não vou dizer, que é pandiente, né? Mas aqui eles pegaram grandes taças, né? E colocaram aqui um vinho, e eles colocaram as mãos dentro, dizendo que estava purificando e transformando aquilo no sangue de Jesus. Em seguida, eu não coloquei aqui, mas em seguida esse sangue, essas coisas são várias jarras desse tamanho, era jogado nas pessoas, o sangue da aspersão. Como se Jesus pegou, derramou o sangue naquilo e jogasse nas pessoas, voltando lá para o tabernáculo, né, do sangue de bode, de todas essas coisas. Então, a unção do sangue, onde já se viu isso? Botar as mãos dentro de uma taça, e onde a Bíblia, sabe, isso aqui é o quê? É um falso ensino. E é um grupo que tem muita e muita gente seguindo esses ensinamentos. É triste, mas é o que a gente vê. E são pessoas que têm o mesmo livro que eu e você tem em casa. E diz que serve o mesmo Deus. E acha que Deus está se agradando de tudo isso. Outro ponto que Jesus falou aqui, mas guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Um outro texto semelhante do versículo 6. E aqui é um falso ensino. O fermento é falso ensino. Olha só aqui. Isso aqui é o mesmo grupo que aqueles fizeram agora foi a unção do cavalinho. Onde que tem isso na Bíblia? Sabe? Eu acho que tem um salmo, provérbio, que fala de uns confiam em carros, outros em cavalos, não, né? Mas nós confiamos no Senhor. Mas não está dizendo que é para ter unção de cavalo dentro da congregação. Sabe? Eu não sei como é que é. Eu não entendo. Essas pessoas eu até entendo, porque eles estão aí realmente distorcendo, porque eles têm um interesse maior em tudo isso aí. Mas às vezes eu fico pensando nas pessoas que estão ali, ó, a multidão, e amém, glória a Deus. E se fosse perguntar quem quer ser a unção aqui do cavalinho, ia ter um monte de gente aí, querendo ser um cavalinho também. Então, é incrível. A gente fala isso, mas é triste. Porque quantas pessoas não estão sendo enganadas? Né? Isso são erros exorbitantes. Mas existem muitos erros que, como o Pedro diz, sorrateiam, encobertos, que é difícil de detectar. É como o trigo e o joio, é o mesmo formato. Não dá para você discernir de imediato. Tem que esperar a lavoura para tirar aquele que não dá a semente. Então, são falsos ensinos. A Bíblia não ensina esse tipo de procedimento.
Um outro texto, versículo 12, ele vai dizer: então, entendei que não dissera que se guardasse do fermento dos pães, lembra? Aqui o discípulo estava discutindo sobre o pão da padaria, né? Nesse contexto aqui que eu falei. E aí Jesus não está falando sobre isso, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Então, veja, já existia grupos na época de Jesus que, buscando a Deus, servindo a Deus, e olha que os fariseus eram radicais mesmo nessa questão, mas longe de fazer a vontade do Senhor. Jesus disse, olha, cuidado com o falso ensino desses, né? E são falsos ensino. Agora, veja esse grupo também grande, né, do nosso meio, é um grupo bem conhecido, e aqui é a unção do avião, né? Aí os homens, que eram para ser os representantes modelo, vamos dizer assim, de espiritualidade, estão aí querendo pegar voo, né? Pulando, saltitando. Imagina, se eles estão fazendo isso, como será que não está o povo lá embaixo, na plateia, né? Alguns já viajaram para Marte, com certeza pegou voo mais cedo. Eu não entendo. Às vezes eu fico pensando, meu Senhor da glória, por quê? Né? Essas são situações exorbitantes mesmo, que dá para ver na cara que é errado. Mas tem tantas coisas encobertas que a gente não percebe, só mesmo se conhecermos as escrituras, para que a gente possa detectar, olha, realmente a Bíblia tem razão, né? Aquele lá não tem razão. E ficar com o que a Bíblia diz. A nossa segurança é voltar para as escrituras. Então, isso são falsos ensinos, né? É falso ensino. Temos que ter cuidado. Os apóstolos que ouviram isso de Jesus, né, eles também disseram várias vezes. Eles comentaram várias vezes com relação a isso. Paulo, quando chegou em Mileto, mandou chamar os presbíteros de Éfeso, ele falou, olha, cuidai, né? Cuidai, pois, de vós mesmos, de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentares a igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, não cessei, noite e dia, de demonstrar com lágrimas a cada um de vós. Então, o apóstolo Paulo, aqui, movido pelo Espírito Santo, ele orientou, cuidai de vocês, e também do rebanho, apacentem, protejam. É isso o trabalho, né, desses sócios. Paulo alertou esses irmãos de Éfeso, né? Também, quando Paulo escreveu aqui para os Romanos, capítulo 16, ele alertou aqueles cristãos de Roma. Ele diz, rogo-vos, irmãos, é a mesma expressão de 1 Coríntios 10, em nome do Senhor Jesus, né? Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões, né? E escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos dele. Nós precisamos aprender a sã doutrina, como Paulo fala a Tito, capítulo 2, versículo 1. Tu, porém, ensina o que convém à sã doutrina. Ou seja, aquilo que é puro, aquilo que realmente é divino. Né? E no versículo 7 do capítulo 2, ele vai dizer, você, Tito, seja o exemplo, né, da fé, do ensino, do amor, em tudo, seja exemplo. Então, veja só, Paulo, ele fala, observe, notem, observe aqueles que estão promovendo dissensões, escândalos, que estão realmente desviando a doutrina do Senhor. Afaste-se dele. O que nossos pais diziam para nós quando criança? Olha, cuidado com as más companhias. Eu tenho certeza que nossos pais, pelo menos os meus, nunca tinham lido 1 Coríntios 15, 33. As más companhias corrompem os bons costumes. Mas eles tinham princípios. Olha, cuidado com as más companhias. É isso que Paulo está dizendo. Porque se nós não nos afastarmos, de certa forma vamos ser corrompidos. E vamos terminar apoiando os seus próprios erros. Então, Paulo fez esse alerta, né, quando escreveu
Pedro, nós já lemos esse versículo, o versículo 17. O perigo também aqui é que ele diz, sabendo isso de antemão, né, guardai-vos de que pelo engano dos homens perversos sejas juntamente arrebatados e decaia da firmeza, da vossa firmeza. O perigo não é só quem está ensinando coisas erradas. O perigo é quem está acompanhando os ensinamentos errados. Lembra do princípio de 1 Timóteo 4,16? Cuida de ti e do teu ensino. Fazendo isso, salvarás a você e aqueles que estão te ouvindo. Então, a gente tem que ter isso em mente. Né? Temos que ter isso em mente. Outro princípio que nós temos, já falamos sobre esse princípio aqui, João, quando escreveu à igreja de Éfeso. Ele diz, amados, não creias em todo o Espírito, mas provai os Espíritos se vêm de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Agora imagina, se ali antes do final do primeiro século, muitos pregadores, muitos falsos mestres já tinham saído, e João vai falar mais adiante, que eles saíram de dentro da igreja. Não vieram do mundo, não. De dentro da igreja. E muitos já tinham saído. Será que hoje nós temos alguns falsos mestres por aí? Será que nós mesmos estamos fazendo ensinamentos que distorcem a palavra do Senhor? Nós temos que avaliar não somente quem está ensinando, mas também nosso próprio ensino, para que nós também não venhamos a ser pedra de tropeço para a nossa própria alma e para a vida daquelas pessoas que confiam no nosso ensino. Ele fala, examine tudo aquilo que nós estamos estudando aqui. Realmente é o que a Bíblia ensina. Então, é importante. Lembra quando ainda João escreveu à igreja? Em 2 João 7, ele vai dizer, porque já muitos enganadores saíram pelo mundo, os quais não confessam, né, que Jesus Cristo veio em carne, tal é o enganador e o anticristo. Então, veja, é bem interessante que, às vezes, há um grande ensinamento a respeito que o anticristo vem. Né? O anticristo vem. João está dizendo aqui que já estão no mundo. Quem são os anticristos? São todos aqueles que pregam uma doutrina contrária ao que Jesus ensina. São anticristos. É como se nós fôssemos alérgicos e comprássemos um antialérgico na farmácia. Nós estamos querendo combater a alergia. Então, essas pessoas aqui estão querendo combater a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai dizer aqui no versículo 10, todo aquele que vai além, versículo 9, todo aquele que vai além do ensino de Cristo, que não permanece nele, não tem a Deus. Quem permanece nesse ensino, esse tem tanto o Pai como ao Filho. Né? Se alguém vem ter convosco que não traz esse ensino, não recebas em casa, nem tampouco o saudeis. Porque quem o sauda participa de suas más obras. E tem compacto a aquele erro. Temos que ter muito cuidado, sabe? E muita seriedade, muita vontade mesmo de permanecer dentro da vontade do Senhor, dentro do ensino do Senhor. Porque se nós estamos buscando a Deus, é porque nós queremos, no final de tudo, estar na eternidade com o Senhor. Né? Então não vamos perder nosso tempo achando que quem vai pagar os erros é aquela pessoa que está ensinando. Nós estivemos ali também compactuando, apoiando, a gente também vai estar sofrendo na eternidade. Temos que ter muito cuidado com isso. Então, veja só. Como ele diz aqui, todo aquele que vai além do ensino de Cristo é o anticristo. Né? São os enganadores, que enganam assim as pessoas. Um outro ponto bem interessante também é que nós devemos examinar as Escrituras e respeitar a verdade na Bíblia, sabe? Às vezes nós lemos, muitas pessoas leem um texto na Bíblia e faz uma aplicação que só o Senhor, né, o próprio Senhor Jesus, ele foi muito enfático com relação a isso. Olha o que ele diz aqui para os judeus, capítulo 5 de João. Examinai as Escrituras, porque julgaste nela a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Né? E
E nesse período aqui, não tinha o Novo Testamento como nós temos hoje, encadernado, bonitinho, nem o Velho Testamento como nós temos hoje, mas eles tinham o Velho Testamento. E quando Jesus fala examinar as Escrituras, examinar exatamente o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele fala a respeito de Jesus. Fala que ele seria o Cordeiro. Eles tinham que entender isso, né? E aí Jesus continua com o seu ensino. A gente observa quando ele fala em Mateus, versículo 22 e 23, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, o erro está por não buscar o conhecimento da vontade de Deus. Ainda no Evangelho de João, Jesus falou que, naquele momento que ele estava orando no jardim, antes de ser traído, ele diz que santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Sabe, se nós vamos querer, de fato, obedecer ao Senhor, se nós queremos, de fato, viver na eternidade com o Senhor, não importa o que as pessoas falam, o importante é o que a Bíblia diz, é o que a Bíblia nos ensina. Isso é amor pela verdade. Lembra em Efésios 4, do 11 ao 16, o apóstolo vai falar a respeito do propósito de Deus colocar evangelista, colocar pastores, mestres, sabe, doutores, esses homens da igreja, além de manter as pessoas salvas, é para o aprimoramento dos santos, para que cada um possa crescer amando a verdade. Então, Jesus está dizendo, olha, a tua palavra é a verdade. Então, se nós temos que buscar na palavra do Senhor e alimentar a esperança que nós temos da salvação em Cristo Jesus. Mas analisar com cuidado, com carinho, sabe? Procurando realmente entender a vontade do Senhor. Não simplesmente satisfazer um ego de religiosidade ou simplesmente achar que qualquer interpretação é válida, né? Livre interpretação, como foi o lema da reforma, não significa interpretar de qualquer jeito. Tem que ter muito cuidado com isso também, né? Nós devemos examinar as Escrituras corretamente, respeitar, sim, a verdade na Bíblia. O cristianismo dele é a sua base, é um princípio prático, ainda não tem Jesus. Mateus 28, 19, ele diz, portanto, ide, né, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Esse termo, Pai, Filho e Espírito Santo, é sob a autoridade, né, da deidade de Deus, ou como se chama, na Trindade, né? Apesar da palavra não aparecer na Bíblia, mas ela representa muito bem a personalidade de Deus, mas a divindade, a deidade de Deus, ensinando-os a observar todas as coisas que Deus nos tem mandado. Observe que o que nós devemos ensinar, o que os apóstolos deviam ensinar, não era o que eles queriam. Eles tinham que ensinar o que Jesus mandou que fosse ensinado. Então, os ensinamentos que nós temos nas cartas, nas cartas depois de Lucas e João, em Atos em diante, né, são palavras que o Senhor mandou que eles ensinassem. Então, é importante a gente observar isso para que nós possamos medir até mesmo a nossa adoração. Bom, eu estou adorando aqui dessa forma. O Senhor realmente mandou que eu adorasse dessa forma, dessa maneira? Né? É assim mesmo que tem que ser? Temos que realmente fazer esses questionamentos. Né? Ensinando-os a observar todas as coisas que nos tenho mandado, e é isso que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, o Senhor Jesus deixa bem evidente, né, que o cristianismo é baseado no seu ensino, prática, sua doutrina, né, tudo isso. E, o discípulo verdadeiro, ele permanece na doutrina do Senhor Jesus. Veja aqui o que Jesus fala no capítulo 8 de João. Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram, né? Houve ali uma pregação de Jesus, em um momento, em Jerusalém. Muitos judeus acreditaram em Jesus,
E Jesus passou a falar diretamente para esses judeus. Ele vai dizer, ó, se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Então, veja, muitos... Aqui dá para a gente ver duas mensagens, né? O discípulo verdadeiro e os discípulos que não são verdadeiros. Às vezes tem discípulos que são simpatizantes da palavra de Deus, né? Gostam da palavra de Deus, né? Mas não quer se submeter realmente àquilo que a palavra de Deus ensina na sua integridade. Então, discípulos que não permanecem, segundo o versículo 31, não são verdadeiros, são discípulos, não são verdadeiros. Para ser discípulo verdadeiro, precisa permanecer na palavra do Senhor Jesus, e não de homens, mas de Jesus, Senhor Jesus. Jesus manda fazer, eu vou fazer. Jesus disse que é assim, eu vou fazer assim. A igreja tem que fazer isso, vamos fazer assim. Não, mas eu gosto que a gente faça aqui um show pirotécnico, né? Botar umas luzes, uns pisca-pisca, um gelo seco. Onde é que os apóstolos fizeram isso na igreja no primeiro século? Né? Vamos fazer isso? Sim, mas a Bíblia diz que tem que fazer isso aonde? Sabe, às vezes é importante a gente questionar isso. Porque não é uma questão de gosto, mas é uma questão de obediência. Não ir além daquilo que está escrito. É importante entender isso. Aí no 32 ele vai dizer, e conhecereis a verdade vos libertará. É interessante que Jesus fala que o verbo conhecer para o futuro. Né? Como é que a pessoa vai conhecer a vontade do Senhor, a verdade do Senhor? Quando ela é honesta no seu aprendizado e ela quer realmente permanecer na palavra do Senhor. Então ela vai chegar a um conhecimento do que realmente o Senhor Jesus ele quer para a vida dele. Então, Jesus, ele diz que o discípulo verdadeiro permanece aqui na sua palavra. Um outro ponto também, desse último ponto nosso, Romanos 16, 17, nós já lemos o 17, é que o Espírito Santo, ele não está de acordo, né, interessante isso, né, com ensinos que sejam diferentes aos dos apóstolos de Jesus. Se os ensinamentos que nós fazemos, que nós passamos adiante, eles não tiverem de acordo com os ensinamentos inspirados pelo Espírito Santo que os apóstolos deixaram escrito, o Espírito Santo ele não está de acordo com isso. Não faz parte, né? Então, o Espírito Santo ele mandou os cristãos de Roma afastarem-se dos que não ensinam e nem aceitam a doutrina dos apóstolos, que é a doutrina de Jesus. Então, veja só. Ele diz aqui, rogo-vos, irmãos, que observeis ou noteis os que promovem disserções e escândalo contra a doutrina que aprendeste. Desviai-vos deles, né? Afastai-vos, porque os tais não servem a Cristo, nosso Senhor. Ele está falando para pessoas dentro da igreja, sabe? Pessoas que estão servindo, pessoas que têm o poder da palavra, pessoas que têm oportunidade de ensino, mas são pessoas que estão ali fazendo as coisas, mas não estão servindo ao Senhor. Ele vai dizer aqui, mas ao seu ventre, o que nosso ventre ele almeja? Comida, saciar a fome. Então, se nós comermos hoje e amanhã vamos estar sem fome, não, a gente vai querer comer de novo. E assim se deixar, a gente come o dia todinho. Essas pessoas que não estão servindo a Cristo, mas têm o poder da palavra, que estão por aí, eles não estão servindo, eles estão usando da palavra para benefício próprio. E elas não vão se cansar. E é isso que Paulo está orientando a igreja, para que ela pudesse, sabe, refletir sobre isso, observar, sabe, notar as pessoas, os tais, e afastar dessas pessoas, né? Porque elas não servem a Cristo. E ele vai dizer mais, que com palavras suaves e lisonjas enganam os corações dos inocentes. Eu acredito que nós já vimos aquelas expressões das leoas, dos tigres, né? Não aqueles predadores, né? Quando eles vão pegar a presa. Eles não chegam lá bagunçando, fazendo zoada. Não, eles chegam tão sorrateiros, tão tranquilos, sabe? E no momento certo eles dão um bote.
Não vamos acreditar que falsos mestres eles vão chegar fazendo zoada, destratando as pessoas. Não. Oh, você é uma bênção. Você é um vaso. Você, olha, o Senhor está me dizendo aqui, e aí vai enchendo a pessoa de esperança, palavras suaves, de sonho. Temos que ter muito cuidado, né? Muito cuidado. O Espírito Santo ele é bem claro nessa questão. Devemos tentar ajudá-los. Não significa que quando a gente vê pessoas assim, a gente tem que logo abandonar. Não, vamos ajudá-los, vamos ter paciência, vamos ensinar. Vamos mostrando o que a Bíblia ensina, né? E vamos com sabedoria. Mas precisamos saber se nós também estamos entendendo a vontade do Senhor. Devemos tentar ajudar essas pessoas a voltarem aos ensinamentos dos apóstolos, né? A ser aquilo que Deus quer que sejamos, apenas discípulos cristãos, sem defender A ou B, sem defender placa, sem defender nada, mas defender a nossa fé em Cristo Jesus, sendo simplesmente cristão, né? Lembra que a igreja, no primeiro século, ela não foi chamada por nenhum nome humano, né? Por ninguém, a não ser cristão, discípulos, a igreja, né? Os santos, nomes que enaltecem o nosso Senhor Jesus, né? Que honra a Ele, e não ao homem. Hoje é fácil, né, dizer, eu sou da igreja do pastor Expedito, eu sou do pastor fulano, porque a gente já liga diretamente, né, quem pertencemos. Né? Isso é muito perigoso, mas o Espírito Santo deixa em evidência sobre essas questões todas. Okay? E para nós concluirmos, né, nosso momento de hoje, dessa lição, veja, a divisão do cristianismo precisa deixar de existir. É difícil muito, e acredite, eu acredito que Jesus vai voltar e isso não vai parar. É uma pena, porque muitas pessoas estão dentro muitos lugares aí, e, não, infelizmente, né, eu digo assim com tristeza, eu não digo que estão perdidos, porque enquanto a pessoa está viva, ela tem esperança, tem oportunidade. Não? Então, não podemos dizer, já está. Não, de maneira alguma, porque hoje nós estamos em pé, mas a Bíblia diz, aqui tem pé, cuidado para que não caia. Então, nós temos que ter muito cuidado nas nossas palavras. Nós temos que orar bastante. Nós temos que, nas oportunidades, falar com as pessoas, a voltar para as escrituras, né? Ser discípulos, não é competir com o mundo. Porque aqui tem que ter mais gente do que ali que começou agora, já tem 200 pessoas. Não, nós não estamos nesse mundo para competir em espiritualidade. Nós estamos nesse mundo tentando sobreviver a nossa fé e falar para as pessoas da esperança em Cristo, né? Nas oportunidades. Não é sair competindo. Eu quero ser melhor do que fulano, aqui tem que ser maior do que isso. Não, não é isso. A gente se reúne porque a igreja precisa estar unida, estar reunida para adorar o Senhor coletivamente. Né? Na igreja, junto com os irmãos, a gente pode compartilhar a nossa necessidade, podemos estar orando uns pelos outros, podemos estar nos edificando. O autor de Hebreus vai falar sobre isso, né? Seguir a paz com todos, as santificações, principalmente esses dias estão chegando próximo. Né? Enfim, tudo isso é propósito de Deus. A igreja faz parte do plano de Deus para salvar ao homem, no sentido de estar ali junto. A gente já passa a semana separado, corre do dia a dia. Às vezes a gente peca porque as pessoas que estão do nosso lado terminam fazendo a gente ficar chateado. E é uma luta. É como Paulo diz, todo dia nós somos como ovelha levada ao matadouro. Mas nós precisamos também entender que a divisão no cristianismo, ela não agrada a Deus. Precisamos voltar para as Escrituras, porque a divisão ela desagrada ao Senhor. E nós precisamos olhar nossa fé, olhar para a Bíblia. A minha fé realmente é da igreja que o Senhor estabeleceu. Hoje, como na época de Jesus, tem muitos grupos. Hoje tem milhares, a cada dia milhares de grupos nascem. Eu não gostei da camisa do João, que é azul. Vou abrir uma igreja só de camisa branca, né? Já viu o nome assim,
Tu vai e ele fica. Uma coisa assim, rapaz, tem até Mocotó de Jesus, tem Canela de Fogo, tem. Rapaz, eu tenho uma lista de tantas igrejas, nomes, que é incrível. Então, as pessoas estão brincando com as coisas. Devemos buscar a unidade baseada não em placas, não é porque é do expedito, aqui é do expedito. Então, todos que são do expedito são unidos aqui. Não, não é isso. Nós devemos buscar a unidade baseada exclusivamente na verdade de Deus, revelada na sua palavra. É ali onde está a unidade que agrada a Deus. É na palavra, nos ensine aquilo que o Senhor Jesus ele quer. Então, nós precisamos fazermos compromisso com nós mesmos. Porque a gente assumindo um compromisso com nós, conosco mesmos, nós vamos poder ajudar a pessoa através daqueles princípios que a gente coloca em nossas vidas. Um compromisso com a vontade do Senhor, um compromisso com a vontade de Deus. Senhor, é isso mesmo que você quer? Vamos fazer assim. Sabe? Às vezes o homem ele está num patamar assim, um degrau, e não quer rebaixar porque ele já está lá em cima. O que as pessoas vão dizer dele? Não. Quantas pessoas deixaram coisas grandes para servir ao Senhor? Então, um compromisso com a vontade de Deus, um compromisso com a verdade, acima de qualquer religião ou igreja. Sabe? Não é isso que Deus está buscando. Minha religião, a minha igreja. Não, o Senhor está buscando que obedeçamos a sua palavra, a sua verdade, que é a palavra do Senhor. Né? Um outro ponto também, resumindo as exortações bíblicas, né, que nós já temos visto até aqui, vamos ter cuidado. Sabe? Vamos usar as palavras de Jesus em nossa mente sempre. Cautelai-vos, guardai-vos, tende cuidado com o fermento dos outros. Muito cuidado. Vamos seguir somente as Escrituras. Né? Vamos olhar para a Bíblia. Né? Lembre dos bereanos. Era Paulo que estava pregando com os demais irmãos. E os bereanos, tudo bem, Paulo, boa mensagem. Vamos examinar aqui realmente se você está falando a verdade. Eu sei que hoje é complicado você chegar para um homem desse aí e dizer, olha, eu vou examinar se você está falando a verdade. Você vai ser disciplinado, você vai ser expulso, você vai ser de todo jeito. Eles não querem ouvir isso de você. Né? Então, mas a gente tem que ter muito cuidado com isso, ficar apenas com a Bíblia. Não devemos ser cúmplices daqueles que não obedecem a palavra do Senhor. Ninguém quer ser cúmplice de um marginal. Ninguém quer ser cúmplice de alguém, um malfeitor, que pode nos levar para a cadeia. Mas ir para a cadeia talvez seja melhor do que ir para o inferno. Por que a gente vai ser cúmplice daqueles que estão distorcendo a palavra do Senhor? Temos que pensar nisso, né? Isso depende muito da nossa salvação. A gente tem que decidir o que nós queremos. É nossa oportunidade enquanto nós estamos aqui. Depois não vai ter aquelas comédias que o pessoal faz, que as pessoas chegam lá no portão do céu, falam com São Pedro. Isso é historinha, né? Então, o que nós devemos fazer? Deixar a Bíblia falar. É a Bíblia que tem que nos conduzir. Nela está a verdade do Senhor. Se nós vamos pensar em qualquer assunto na questão de espiritualidade, não é o fulano A ou B que vai me dizer o que fazer, é a palavra do Senhor que vai me orientar. Né? É ela que vai me dizer o que fazer. Que Deus nos abençoe e nos dê perseverança, coragem, porque seguir fielmente ao Senhor Jesus, Paulo fala em Filipenses 1:29, não é só bonança, tem dores, tem choro, tem coisas, perseguições, né? Tem muitas coisas, né? Mas que nós possamos, a partir desses estudos, eu sei que são coisas básicas, mas a partir desses estudos, possamos nos motivar, né, a examinar mais a Bíblia, buscar mais a vontade assim do nosso Deus.